Certinho. Bom dia, pessoal. Bom, galerinha voltando do coffee. Vamos ver, o pessoal vai chegando aí. Responsa está aqui hoje, né? Porque ontem tivemos palestras maravilhosas, hoje também. Então, é uma responsabilidade muito grande estar nesse palco aqui, viu? Como diz a Gabi, todo mundo que está aqui é palestrante, né? Eu sou Ana Maria, me autodescrevendo, eu sou uma mulher branca, estou usando óculos com umas hastes vermelhas, estou com meu cabelo solto no ombro. Daqui a pouquinho eu devo prender, que eu começo a sentir calor. Estou usando uma blusa branca, uma calça preta e um sapato marrom. Uso duas muletas para andar, elas são cinza. Uma eu chamo de Ana e a outra eu chamo de Maria, né? Então, elas são minhas amigas, né, há alguns anos já. Hoje eu estou como líder de diversidade e inclusão, responsabilidade social na CIT, atualmente com um desafio maior, que é levar o tema de diversidade e inclusão para a região de Norte América. Então, eu estou migrando do cargo de liderança para um cargo de ESG Partner, né, que é quase uma BP de ESG que a gente está começando a ter dentro da empresa agora. Então, eu estou dentro da operação, né? A CIT é uma empresa de tecnologia, trabalha hoje com a inteligência artificial muito forte, uma empresa que está fazendo 30 anos este ano, né? Temos grandes clientes, somos uma multinacional brasileira, nossa sede é aqui em Campinas, e o meu objetivo na CIT hoje é levar, né, a diversidade e inclusão, o ISG em Norte América. Mas o meu propósito de vida é falar sobre as pessoas com deficiência. Como a Marília disse ontem, é estranho a gente estar aqui e colocar uma foto nossa também para a gente apresentar, né? Mas quem é Ana Maria? Ana Maria, eu sou a pessoa que, se você me disser que eu não posso, eu vou te dizer como fazer. E por quê? Porque nós, pessoas com deficiência, a vida inteira a gente escuta: você não pode, você não pode, você não pode. E eu vou lá e falo: eu vou te mostrar como que eu vou fazer. Eu vou lá e faço. E foi assim que a minha mãe e meu pai sempre me apoiaram muito nos estudos, mas eu queria estudar numa universidade federal, eu fui lá e estudei. Me formei em terapia ocupacional na UFMG. Fiz uma migração de carreira, né, para a área de RH, mas eu sou terapeuta ocupacional de formação. Fiz a minha pós-graduação em gestão de pessoas, pela necessidade que eu via de ter essa pós-graduação. Eu queria fazer um intercâmbio, eu fui lá e fiz. Tardiamente? Sim, porque muitas das coisas na vida das pessoas com deficiência é tardiamente. Então, eu tinha 38 anos, 39, quando eu fiz o meu intercâmbio. E todo mundo falava assim: como que você, como uma muleta, duas muletas, na verdade, vai viajar para fora do país sozinha? E eu fui com inglês básico. Eu cheguei na migração e eu custava falar hi, né? E no final eu estava conversando com os idosos, tudo no ponto de ônibus, porque eu sou dessas. Bom, eu sou da que faz, então eu vou sentar aqui que eu canso, gente. Quem estiver aí atrás, me desculpe, porque eu tenho 1,5 m, né? Mas fica mais fácil aqui sentada. Além disso, né, quando eu fiz 40 anos, eu falei assim, já morava sozinha, e eu resolvi entrar no meu carro, colocar um mochilão lá e subir para o Nordeste. Então, eu sou mineira de Belo Horizonte, vocês veem pelo sotaque, mas eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Então, eu subi sozinha, viajei 3 dias e subi para o Nordeste porque eu queria viver lá. E hoje, além disso, eu faço natação em águas abertas. Então, eu nado no mar todos os dias, 5 horas da manhã, e já tenho até 2 troféus que eu gosto de participar, de travessias e essas coisas. Então, eu estou sempre me desafiando. Como diz a minha mãe, só Deus na causa, Ana Maria, já desisti. Mas eu sou a que faz, né, gente? E eu queria primeiro começar entendendo com vocês quantas pessoas com deficiência vocês conheceram na vida de vocês. Ou vocês conhecem. Vocês já se fizeram essa pergunta? No meio em que vocês vivem, na escola que vocês estudaram, na faculdade,
Quantas pessoas com deficiência tinha nesses locais? Vocês começam a fazer o teste do pescoço quando vocês vão em restaurantes, em eventos? Quantas pessoas com deficiência tem nesses locais? E por que vocês não veem as pessoas com deficiência nesses locais? Por causa do ciclo da invisibilidade. Já ouviram falar do ciclo da invisibilidade? Ele foi estudado pela jornalista Patrícia Almeida, publicado, o mestrado dela pela Universidade de Nova York. E o que é o ciclo da invisibilidade? As pessoas com deficiência, elas não são vistas. Então, elas não são reconhecidas. Se elas não são reconhecidas, elas não têm acesso. Se elas não têm acesso a bens, a serviços, como o Bruno colocou muito bem aqui sobre os sites, não são incluídas. Se elas não são incluídas, elas continuam invisíveis. Então, elas não saem de casa, logo, continuam não vistas. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Isso aqui é a estrutura do capacitismo. O capacitismo é a discriminação e o preconceito em relação às pessoas com deficiência. E o ciclo da invisibilidade é essa estrutura do capacitismo. Porque quando a gente olha na estrutura, muito anteriormente, a gente não saía de casa. Quem aqui não conhece uma história de o filho do fulano é assim, eles não saem com ele? Ou quem aqui já ouviu falar que antigamente, e quando eu falo antigamente, pessoal, na década de 60, 70, muitas pessoas com deficiência eram colocadas em asilos, instituições de longa permanência, ou mesmo em hospitais psiquiátricos. Então, as pessoas não eram vistas. E como que a gente corrige isso? Com o ciclo da visibilidade. O que é o ciclo da visibilidade? Se as pessoas são vistas, são reconhecidas. Então, eu, Ana Maria, chego para fazer natação. E aí eu sou a única pessoa com deficiência. O professor vai se perguntar, como que ela entra no mar? Eu nunca tive um aluno com deficiência aqui. Quando eu chego em um restaurante, muitas das vezes o banheiro acessível está cheio de caixas, infelizmente. E aí eu vou lá e chamo o gerente. Por que tem essas caixas? Não, porque não tinha onde colocar. Não tinha onde colocar? Colocou exatamente no lugar aonde eu utilizo para fazer coisas básicas que todo ser humano precisa. Então, a gente começa a incomodar. Então, como a gente começa a ser visto, a falta de acesso se torna problema. Então, as pessoas começam a entender. Eu tenho uma cliente que vem aqui e que ela utiliza, o meu banheiro. As pessoas começam a entender, e acho que o Bruno falou isso muito bem, vocês viram o número de pessoas que podem deixar de comprar porque o site não é acessível. Quando essas pessoas começam a dar o feedback de que aquele site não é acessível, eles vão olhar e falar assim, peraí, eu vou mudar. Eu tenho muito cliente em potencial e eu vou colocar esse site acessível. Então, a falta, ela começa a se tornar um problema. E aí, quando você tem um problema, você busca resolver esse problema. E a hora que você resolve, você tem os serviços. E quando você tem serviços, quando você tem acesso, você tem as pessoas incluídas. Quando você tem as pessoas incluídas, elas são vistas. E aí elas saem de casa. Quando eu falo sair de casa, vocês lembram do caso da mãe ontem, que o Lucas contou? Que tem um filho atípico. Vocês já imaginaram como é para essa mãe, que mora na periferia de São Paulo, sair com uma criança atípica, uma criança na cadeira de rodas, no transporte público da cidade? Provavelmente ela só sai com essa criança quando tem uma obrigação, quando tem que ir a um médico a fazer o tratamento. E o lazer? Onde é que fica o lazer?
Será que nós, pessoas com deficiência, não temos direito ao lazer? Quantas pessoas com deficiência vocês veem nos parques, onde vocês vão, no cinema? Entendem? Então a gente precisa começar a sair. Eu adoro entrar na academia, gente, chegar na academia. Nossa, eu chego na academia assim, me sentindo o alecrim dourado. Eu piso lá dentro e é muita gente que olha. O que ela está fazendo aqui? Primeiro, se eu não fizer academia, eu não vou estar aqui andando nesse palco, porque eu preciso fortalecer meus braços. Afinal de contas, meu braço que me carrega, né? E eu vou estar me desenvolvendo também, porque a atividade física, para mim, é saúde. Né? Então, eu pratico muita atividade física. Mas as pessoas se perguntam o porquê que eu ainda estou ali. Ou ainda chegam para mim e falam, nossa, você é um exemplo de superação para mim. Não quero ser exemplo de superação, não, gente. Né? Eu quero ser um exemplo de pessoa que realiza o que ela quer realizar na vida dela. Então, a gente começa a incomodar, a gente começa a mostrar que a falta de acesso, ela é um problema, e um problema muito sério. Um problema para 18,6 milhões de pessoas no Brasil, segundo a PNAD contínua de 2022, que é o dado do IBGE. 18,6 milhões de pessoas. No mundo, eu não sei se vocês sabem, mas 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. 1 em cada 8 habitantes, 7 habitantes, tem algum tipo de deficiência. E essas pessoas não estão sendo vistas ou ouvidas. No Brasil, a gente tem o Nordeste com maior parte de pessoas com deficiência. E isso também transpassa, né, perpassa, na verdade, pela questão de classe social. Né? Então, quando a gente vai estudar sobre classe social, inclusive esqueci de contar para vocês, eu queria fazer um mestrado e eu comecei. Eu estou fazendo mestrado na Universidade Federal da Paraíba, em Sociologia. Então, a gente passa por isso também, né, pelas classes sociais. E as classes sociais estão diretamente relacionadas aqui. E aí a gente escuta muito que não temos pessoas com deficiência para trabalhar. Só que 17,5 milhões de pessoas estão em idade economicamente ativa. O que eu quero dizer com isso? Estão entre 14 e 65 anos de idade. Ou seja, são a galera que produz e que mantém a galera jovem que ainda não produz, 14 anos para baixo, e a galera que já é aposentada, 65 anos para cima. Hoje em dia não se aposenta mais que 65, né? Mas é o recorte que o IBGE faz. 5,1 milhões de pessoas estão no mercado de trabalho, pessoas com deficiência. 12 milhões fora do mundo do trabalho. Então é muita gente. E a gente, enquanto empresa, está sempre falando que não tem gente, não tem gente. Onde que está o capacitismo no mercado de trabalho? Essa aqui é uma pesquisa feita pela Radar. Ela fez em 2023, com aproximadamente 3 mil pessoas com deficiência que estão no mercado formal de trabalho, né? No mercado, que trabalham. 39% empreendem por falta de oportunidade. Eu grifei o falta, porque olha como que isso é incoerente. Se as empresas falam que não temos pessoas com deficiência para trabalhar, e as pessoas com deficiência falam que falta oportunidade, tem uma falha na comunicação, tem um buraco aí, um gap muito grande acontecendo. 0,1% estão na alta liderança. Né? Ou seja, menos de 1% das pessoas com deficiência se tornam líderes hoje nas empresas. Eu posso dizer que eu sou um exemplo disso porque, aos 38 anos de idade, eu tive minha primeira promoção. Ali, 60% nunca receberam uma promoção. Vocês têm noção? O que é você ter 38 anos de idade e receber a sua primeira promoção? Né? 59% nunca receberam aumento por desempenho. O aumento vem só por dissídio. E o que eu quero mostrar aqui com esse número?
Por que o turnover de pessoas com deficiência é alto? Exatamente porque as pessoas saem das empresas para ganhar R$1.000, R$2.000 a mais em outra empresa. É assim que elas aumentam o salário delas. Elas não aumentam o salário delas por promoção. Porque nós temos muita dificuldade de promover pessoas com deficiência. E aí eu pergunto, por quê? 49% nunca receberam curso oferecido pela empresa. Esse é um porquê. Essa é uma resposta. Nós estamos capacitando as nossas pessoas com deficiência ou não? Ontem o pessoal do Bradesco falou muito bem sobre educação corporativa. A educação corporativa está aqui também? Então, a gente precisa começar a olhar para dados com um outro olhar, tentando tirar o nosso viés, sair da caixinha. Isso enquanto empresa. E nós, pessoas com deficiência, precisamos incomodar mais, mas não no sentido de apelo, e sim no sentido de eu posso fazer, eu consigo fazer. Isso é extremamente importante, porque eu sei que aqui tem muitas pessoas que são líderes e já devem ter escutado, ou ter passado por questões onde a pessoa se coloca num lugar em que ela não consegue fazer. Eu falo que o feedback ele é um presente e que vocês precisam dar feedbacks. Ana, mas eu não consigo dar feedback para pessoa com deficiência. Por quê? Uma pessoa, Pessoa, já vem o pessoa na frente exatamente para a gente tirar o estigma. Gente, a deficiência é uma característica. Eu sou uma pessoa com deficiência, mas ela é a minha característica. Eu também sou Ana Maria, filha, irmã, tia, amiga, nadadora no mar, Eu sou várias coisas. Entre elas, eu tenho a característica da deficiência. E ok. E aí, a falta de feedback não está aqui, nisso aí. Mas ela é uma chave para a gente resolver as questões de pessoas com deficiência. A gente precisa fazer o one-on-one com as pessoas com deficiência. Desde o momento do onboarding, quando elas chegam na empresa, até quando elas estão saindo. A gente precisa ouvir o que está acontecendo. A gente precisa entender. Muitas das pessoas, às vezes, não sabem que a empresa tem uma universidade corporativa e que ela pode fazer cursos gratuitos ali. Ah, que isso, Ana? Sim. Então, você precisa fazer esse one-on-one, esse feedback, perder o medo de falar com a pessoa com deficiência. Existem duas regras que eu falo que regem a inclusão da pessoa com deficiência. Duas perguntinhas. A primeira é, você precisa de ajuda? Se a pessoa falou não, segue a vida, gente. Ela não precisa de ajuda. Se ela falou sim, você vai fazer a segunda pergunta. Como eu posso te ajudar? Porque é a pessoa que vai te dizer como pode ser ajudada. Eu gosto sempre de trazer um exemplo de um dia em que a pessoa tentou me ajudar, entrando e saindo do ônibus, e ela segurou no meu braço. Eu quase caí, gente. Por quê? O que é o meu braço? É o meu apoio, é o meu equilíbrio. Está tudo aqui. E quando a pessoa vai no achismo, ela pode acabar acontecendo um acidente. Então, pergunte o como. E a mesma coisa você vai fazer no seu feedback com a pessoa, no seu onboarding. Como que eu posso te ajudar? Como, enquanto empresa, a gente pode melhorar o processo para você? O pessoal falou muito de processo, de políticas. Tem pessoas com deficiência participando dessas discussões de processos e políticas? Isso é extremamente importante. As pessoas têm que estar envolvidas. O Bruno falou, nada sobre nós sem nós. E é isso mesmo, gente. Nada sobre nós sem nós. A gente precisa estar envolvidas nesse processo. Quando você recebe um feedback de que o sistema da empresa não é acessível, eu não estou conseguindo bater meu ponto porque não é acessível. O que você faz? Você guarda isso na gaveta ou você leva lá para o time de TI para tentar resolver ou para o fornecedor que te fornece o sistema de software de ponto para tentar resolver? Isso são provocações
que coisas do dia a dia, que impacta exatamente nessas questões do mercado de trabalho, no capacitismo. E a gente resolve essas questões, né? Isso são barreiras, né? A falta de acessibilidade, ela é uma grande barreira. Acessibilidade, quando a gente divide essa palavrinha, a gente está falando de autonomia e de segurança. E a falta de acessibilidade é uma barreira gigantesca. Bruno mostrou muito bem aqui os dados, né, da acessibilidade digital. A gente tem acessibilidade física, a gente tem acessibilidade, né, arquitetônica, e a gente tem uma acessibilidade que ela é pouco falada, atitudinal. Vocês conhecem essa, né? A acessibilidade atitudinal, ela é a número 1 da barreira, né? É aquela que, tá, tudo bem. Eu falo muito com meus gestores, quando eu estou fazendo treinamento de equipe, o seguinte: de que adianta você estar me ouvindo aqui durante 1 hora, se você vai sair daqui e vai estacionar seu carro na vaga de pessoa com deficiência? Quando vocês veem uma pessoa sem deficiência estacionando na vaga de pessoa com deficiência, vocês fazem alguma coisa? Provavelmente não, né? Receio, até mesmo porque hoje está difícil as coisas, né? Então, assim, a gente tem que ter alguns cuidados. Mas essa é uma provocação. Quando você vai lá naquele restaurante que você gosta e o banheiro de pessoa com deficiência ele está ocupado com outra pessoa sem deficiência saindo de lá, você fala com ela: por que você está usando esse banheiro? E eu falo banheiro de pessoa com deficiência, mas ele é um banheiro para todas as pessoas, no sentido de que uma pessoa idosa é muito mais seguro para ela usar aquele banheiro, tá, gente? Então a gente tem que começar a chamar responsabilidade para nós. O mundo não vai mudar se você ouvir uma palestra hoje e sair daqui e não fizer diferente, né? Por que existem esses vieses e é uma grande barreira? E vieses é o nome bonito que se deram para preconceito. Galera, vamos jogar real. É o nome, a gente está na bolha, então a gente pode falar. É o nome bonito que se deram para preconceito, né? Mas o viés, ele vem de quê? Do desconhecimento. Esse desconhecimento, gente, é porque... Lembra lá atrás que eu falei que a gente... do ciclo da invisibilidade? É por causa disso, esse desconhecimento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você não convive com nenhuma pessoa com deficiência, passe a conviver. Procure conviver. Se não me engano, foi a Lorena que falou assim: contratem. Se você é uma pessoa sem deficiência, contrate uma pessoa com deficiência. Se você é uma pessoa LGBT, contrate. Não é uma pessoa LGBT, contrate uma pessoa LGBT. Inclusive, eu também pego quase todos os marcadores sociais, porque sou pessoa com deficiência, sou mulher, sou LGBT, então a gente engloba a vida aqui, né? Mas é isso, gente. A gente precisa mudar e a gente precisa começar a nos questionar. Sabe por quê? Agora foi um sotaque bem forte, vocês viram? Sabe por quê? Gente, em 2050, a população do Brasil será majoritariamente de idosos. E quando a gente vai envelhecendo, fisiologicamente, nós vamos perdendo habilidades. Habilidades motoras, habilidades cognitivas, agilidade. Então, essas barreiras vão ficando mais fortes. Quem tem pai e mãe idoso aqui? Como é que é para o pai e para a mãe mexer no aplicativo do banco, que muda toda semana? Eles xingam, não xingam? Tem certeza, né? Eles, nossa, esse aplicativo, a hora que ele aprende o caminho ali, o aplicativo mudou. Aí você tem que ir lá e ensinar tudo de novo, né? Você começa a mudar a arquitetura da sua casa, você começa a tirar os tapetes, né? Você começa a não ter muita quina, você começa a guardar os pratos embaixo. Para quê? Para facilitar a atividade, né? Isso aqui foi um terapeuta ocupacional purinha falando. É isso que você começa a fazer. E é isso que hoje eu faço no mercado de trabalho. É isso que hoje eu converso com o gestor. Quando ele vira para mim e fala: Ana, não tem condição de incluir essa pessoa, não. Autismo, suporte 2? Impossível. Impossível por quê? Se a gente tem outros. Impossível por quê?
Me fala o que ele vai fazer no dia a dia dele de trabalho. Vamos pensar junto. Vamos dividir a tarefa. Vamos colocar um mentor para estar com essa pessoa. Vamos dividir o que ele tem que entregar. Vamos aumentar o prazo. Né? E aí a gente vai ver como que essa pessoa vai evoluindo. Assim, a gente está quebrando as barreiras. E está criando o quê? Facilitadores. A educação corporativa, ela é um grande facilitador da inclusão. E ela precisa ser utilizada. Onde? Treinamento de liderança. Eu falo que líder, gente, eles são catalisadores. Vocês lembram de química na escola? O catalisador é para acelerar, né? A liderança, ela é catalisador disso. A liderança é capaz de acelerar o processo de desenvolvimento das pessoas. Então, onde que eu tenho que trabalhar? Muito forte, na minha liderança. Né? Quebrar os vieses da minha liderança para que eu possa ter mais pessoas com deficiência na empresa e para que essas pessoas possam, né, serem promovidas também. Através de quê? Através da educação corporativa. Hoje a gente tem na CIT várias sensibilizações sobre cada tipo de deficiência. Está lá para as pessoas assistirem, não é obrigatório. As pessoas assistem quando elas vão receber uma pessoa com deficiência no time delas. Não está no treinamento de gestor ainda, mas a gente vai colocar no treinamento de gestor, porque é extremamente importante. O treinamento de diversidade e inclusão, ele está junto com o código de ética. Então, ele caminha junto ali, para que a pessoa possa fazer. Então, aqui a gente já está abrindo um pouquinho o leque para que as pessoas possam fazer esses treinamentos. E são treinamentos extremamente importantes. A acessibilidade, eu já tenho no meu processo seletivo, de tanto falar na cabeça dos recrutadores. Gente, uma pergunta básica que vocês têm que fazer é: qual acessibilidade você precisa no seu dia a dia de trabalho? Que tipo de acessibilidade? Por quê? Porque se é uma pessoa com deficiência visual, baixa visão, eu vou procurar um monitor, né, como é uma empresa de tecnologia, então a gente trabalha home office, a grande maioria das pessoas da empresa. Eu vou procurar uma segunda tela para essa pessoa, então ela vai ter 2 monitores. A pessoa surda na empresa também tem 2 telas, porque uma ela vê o intérprete e a outra ela está vendo o que ela precisa trabalhar ali na reunião. Ou um monitor maior. Eu tenho que colocar o leitor de tela já instalado no computador dessa pessoa. E aí, antes que vocês imaginem, leitor de tela é gratuito, tá? O NVDA é o melhor leitor de tela que existe e ele é gratuito. Então, a gente tem muita coisa boa no mercado, tecnologias assistivas, que ajudam na acessibilidade da pessoa com deficiência. E aí eu tenho que usar o quê? As habilidades individuais, como a Flávia disse ontem. Né? Ela olhou para a habilidade do filho dela em desenhar e se recriou e recriou. Né? E hoje a gente tem a COG aí. Então, a gente precisa olhar para as habilidades. Por quê? Nem toda pessoa com artrite reumatoide juvenil, como eu, com artroplastia bilateral no quadril, que anda de muleta, vai andar da mesma maneira. É completamente diferente a maneira como a gente lidar com a deficiência que a gente tem. Porque eu não nasci com a deficiência, eu me tornei uma pessoa com deficiência aos 13 anos de idade. Então, a gente também tem esse ponto. Qualquer pessoa pode se tornar uma pessoa com deficiência. Né? Então, nós somos diferentes. Por isso que a gente fala em equidade, não em igualdade. Os termos já mudaram também por conta disso. A gente precisa também entender qual é essa individualidade e focar na habilidade. Por que eu vou forçar uma pessoa com autismo? Não sei se vocês conhecem um pouco do trabalho na tecnologia, mas um desenvolvedor back-end é o desenvolvedor que vai trabalhar com o código no fundo do site, na arquitetura do site. E o desenvolvedor front-end vai trabalhar na frente, é o que vai fazer a tela do site ali junto com o UX design. Né? E muitas das vezes, as pessoas com autismo, elas têm mais habilidade, mais facilidade para ser front-end. Por quê? Porque ela
faz o código de um lado e aparece na tela do outro. Pessoas com autismo são concretas. Então, essa concretude é mais fácil da gente conseguir incluir uma pessoa com autismo nesse ponto. E a gente descobriu isso depois de errar muito, tá? Depois de errar muito. E hoje a gente tem muitas pessoas com autismo que são desenvolvedores e que são desenvolvedores front-end. São ótimas pessoas para serem teste de qualidade, porque eles são minuciosos quando eles estão fazendo o teste do site, para ver se tem algum bug no site. Então, a gente começa a ver, a olhar para essas habilidades. Mas vai ter uma pessoa que não, que ela vai virar para mim e falar assim, Ana, eu gosto de trabalhar no back-end. Então, tá bom, você vai trabalhar no back-end. Então, eu tenho que olhar o individual. E quando eu falo olhar no individual, por isso que a gente tem plano de desenvolvimento individual, pessoal, PDI. Usem o PDI, abusem do PDI, para que a gente possa desenvolver as pessoas com deficiência. Sem formação, sem oportunidade. Sem oportunidade, sem inclusão real. Aqui eu vou entrar no nosso programa de formação que a gente fez em 2022. E eu queria fazer todos os anos, gente. Queria fazer todos os anos porque ele é extremamente importante. Deixa eu prender meu cabelo aqui. Falei que eu ia sentir calor, né? O programa de formação que a gente fez, a gente cresceu muito durante a pandemia. A gente saiu de 1.500 funcionários para 5.000 funcionários durante a pandemia. Hoje a gente tem 7.000 no mundo inteiro. Então foi um crescimento assim exponencial, gigantesco e mundial, mas mais no Brasil. Então quando a gente cresce muito aqui, o número de pessoas com deficiência também vai aumentar, por causa da lei de cotas. Então, a gente tem que ter os 5%. Né? E aí, a gente resolveu fazer esse programa de formação. E eu costumo dizer que empresa que corre atrás de cota não faz inclusão. E não cumpre cota. E empresa que faz inclusão, cumpre a cota. Sabe por quê, né, gente? Então, a gente fez esse programa de formação. Foi um desafio muito grande encontrar uma parceira, porque essa formação ia ser para pessoas no Brasil inteiro, online, e a gente encontrou a IGTI, que hoje é a XP Educação. A IGTI nos foi parceira com o curso de desenvolvedor Java, tecnologia Java, que era o que a gente mais precisava dentro da empresa. Então, primeiro a gente foi lá e analisou onde a gente ia ter mais oportunidade para as pessoas. Beleza, desenvolvimento Java. Vamos trazer as pessoas como júnior. Ok. Mas a gente vai fazer como esse curso? Vamos oferecer bolsas. E aí, 2.000 inscrições em uma semana. A gente ofereceu 500 bolsas para as pessoas, gratuitos. Era 150 horas de treinamento na IGTI. Enquanto estava tendo a inscrição, a gente estava também, eu estava capacitando as pessoas da IGTI em relação a pessoas com deficiência. Como ministrar uma aula para uma pessoa com baixa visão, uma pessoa cega, uma pessoa autista, porque, percebem, é online, mas são 500 pessoas. E de 15 em 15 dias, eles tinham uma aula ao vivo. Então, tinha as aulas gravadas e de 15 em 15 dias, aulas ao vivo ali com as pessoas. Totalmente online. O total do curso foi 9 meses. Na IGTI, eles ficaram de fevereiro a abril, mais ou menos. E depois eles foram para dentro da CIT. Né? Então, das 500 bolsas, nós finalizaram o curso 190 pessoas. Então, aqui você já vê que vai havendo um corte. Né? E não é a gente que estava cortando. As pessoas vão desistindo. Eram 4 módulos. E não é fácil. Isso, vocês já tentaram estudar tecnologia, gente? É um negócio bem complicado. E as pessoas iam saindo. Né? Dos 190 que finalizaram, nós fizemos 119 entrevistas. E das 119 entrevistas, a gente recrutou 50 pessoas. Então, pegamos ali 10% das 500 bolsas e trouxemos para dentro da empresa. Né? Ali na empresa, a gente teve os voluntários, então todo mundo que era professor era funcionário da CIT, eram nossos voluntários.
O pessoal ainda teve aula durante 2 meses, 8 horas de aula por dia, aula teórica. Era uma turma que a gente dividiu eles em 3, e a gente tinha pessoas de estados diferentes, idades diferentes, a maioria maior de 30 anos, muitas pessoas tentando migração de carreira e algumas pessoas com a primeira oportunidade profissional. Então, tinha ali um mesclado, né, uma variedade muito grande também dentro dessa turma. Desses 50, além disso, a gente fez o socioemocional. A nossa head, na época, do time de learning, do time de desenvolvimento, né, ela trabalhou com esse pessoal, questões emocional. E, inclusive, foi onde a gente teve a melhor nota no programa. Por quê? Porque eles precisam do desenvolvimento emocional, né? Por isso que eu perguntei, inclusive, para a Lorena sobre o Mental Health, né, o programa deles, da Electrolux, porque as pessoas realmente precisam muito desse apoio socioemocional, psicológico no trabalho. Desse curso, né, a gente depois levou para as áreas, né, para a área de operação, que a gente chama de Growth Units, as nossas unidades de negócio. E, na verdade, antes deles entrarem, a gente fez a parte prática. A gente simulou, né, a vida de um desenvolvedor. Então, durante 4 semanas, eles tiveram sprints de 1 semana e a gente dava o desafio, eles tinham que entregar esse desafio, simulando ali antes dele chegar no cliente propriamente dito. Atualmente, nós temos 50% dessas pessoas com a gente, né? Teve pessoas que não deu certo por match cultural. O primeiro aprendizado, né? Nós só aprendemos isso depois que a pessoa foi para a área, foi vivenciar dentro de um time. E qual que foi o aprendizado aqui? Não adianta a gente colocar a pessoa na bolha e deixar ela dentro de uma sala de aula aprendendo. A gente precisa colocar ela para praticar o quanto antes, para que ela tenha essa vivência de time, para que ela tenha essa vivência do dia a dia, né, da operação mesmo, seja em qual curso for. Então, esse foi o nosso primeiro aprendizado. Um outro aprendizado é que não adianta a gente querer trazer quantidade, né? Muitas das vezes a gente peca em querer trazer quantidade, a gente precisa super olhar, ter um olhar diferenciado e trazer, às vezes, menos pessoas, mas com uma qualidade, um atendimento diferenciado. Porque hoje, dentro do programa de inclusão da CIT, eu trabalho na operação de Norte América, mas a gente tem ali mais de 200 pessoas dentro da empresa, e a gente tinha um acompanhamento muito próximo das pessoas com deficiência, né? E aí, trazendo muita gente, você não consegue ter isso mais. Então, você começa a perder o que é genuíno. A gente começa a perder aquilo que é mais importante, aquela troca que a pessoa tem ali com a gente. E outras pessoas que saíram pelo mercado, né? Tiveram outras oportunidades no mercado e saíram. E essas pessoas eu fico extremamente feliz de ter saído, porque, com certeza, eu impactei, né, através do programa, essa oportunidade que eles tiveram. Então, isso foi uma das ações que a gente fez. E por que eu falo que eu gostaria de fazer outros e deveria fazer mais? Porque isso tem que ser uma esteira, gente. Não pode ser um programa a cada 2, 3 anos. Isso tem que ser constante. A gente precisa... Com esse programa, a gente foi finalista no programa da Diversidade para Todos, com o resultado desse programa. Mas a gente tem que ser contínuo. Porque do que adianta eu trazer várias pessoas em 2022 se o meu orgânico continua trazendo, mas a empresa continua crescendo e eu continuo tendo o desafio de trazer? E esse é um programa de formação. Então, eu preciso ter mais programas de formação, né? Desse programa de formação, eu tive um feedback que foi de uma menina que me falou o seguinte: Ana, pela primeira vez eu vou poder dar um presente de Natal para os meus pais. Né? Isso mexe, sim, com a gente. Isso é importante para a gente. Isso é responsabilidade social. Então, quando eu estou fazendo um programa desses 190 que finalizaram, eu trouxe só 50 para a CIT, mas
Pensa comigo, 140 pessoas tiveram um curso que custa, na média, aí, de R$800 por mês, né, e que eles puderam fazer gratuitamente. Isso é responsabilidade social. Então, a gente começa a impactar não só internamente a empresa, mas eu começo a impactar a sociedade também. Eu preciso fazer isso. É necessário fazer isso. Porque a gente fica... E aí, eu tenho 140 no mercado que, às vezes, outra empresa de tecnologia pode pegar. Pode chamar para trabalhar. Né? Então, essa é a corrente que a gente precisa começar a fazer. A gente precisa começar a mudar. Né? Não fazer só para dentro, só para nós. Fazer para nós é importante, mas a gente também tem que fazer para fora. A gente também precisa mudar o que vem ali para fora. E qual que é o impacto real? Quanto mais pessoas com deficiência a gente tem nas ruas, gente, mais acessibilidade a gente tem, mais mudança cultural a gente vai ter. Né? Eu ouvi de um gestor uma vez, ele recebeu uma pessoa surda e ele teve muito medo de receber essa pessoa surda. Mas em momento nenhum ele falou que não ia receber. E lá na empresa a gente tem 2 intérpretes de Libras full time para as nossas pessoas surdas. E ele falou comigo assim, Ana, eu não consegui mensurar, mas o meu time ficou mais comunicativo e produtivo. As nossas reuniões hoje, elas são extremamente mais produtivas, porque durante as nossas reuniões, as pessoas têm que levantar a mão para falar. As pessoas respeitam, falam com a câmera aberta, então o time vê um ao outro. A gente que trabalha no online, muitas das vezes fica com a câmera fechada. Tem gente na empresa que eu trabalho há anos e eu acho que eu nunca vi o rosto. Então, as pessoas começaram a ter que abrir a câmera. Por quê? Para a pessoa fazer leitura labial, mesmo que o intérprete estivesse lá. Então, tudo isso é um impacto indireto. Você gera uma mudança cultural. Né? Um outro gestor de um colaborador com autismo me falou que o time dele também ficou mais inclusivo não, mais produtivo, porque eles começaram a ser mais diretos nas perguntas e nas respostas. Porque aí eles precisaram ter uma fala simples, uma fala direta. Então, eles começaram a ser mais produtivos nesse quesito também. Hoje eu tenho um gestor que fala comigo assim, eu já abri a vaga e eu quero pessoa com deficiência. Vou reforçar com o time de recrutador. Por quê? Porque entenderam que esse processo de inclusão, ele gera pertencimento. Quando ele gera pertencimento na pessoa, a pessoa fica na empresa. Né? Você melhora a qualidade de vida daquela pessoa. E aí, o seu turnover diminui. Porque eu não vou sair de um lugar onde eu estou bem para ir para um lugar e começar tudo de novo. Quantas vezes a gente tem que começar de novo porque eu não sou promovido em algum lugar? E aí fica aquele pula de cadeira. Então, quando você traz pessoas com deficiência, você tem mais acessibilidade, você tem essa mudança cultural, você gera pertencimento, gera melhor qualidade de vida das pessoas, você tem uma diminuição do seu turnover. Para diminuir o turnover, você tem que também estar com um plano de desenvolvimento individual em dia das pessoas, promoção em dia das pessoas, os feedbacks em dia, né? Porque é isso que vai fazer com que a pessoa melhore. E por isso que inclusão é para além de cotas. Enquanto a gente trouxer pessoas simplesmente porque eu preciso de 5%, a gente não vai fazer inclusão. Agora, se eu trouxer pessoas porque eu quero mudar a cultura da minha empresa, porque eu quero ter pessoas mais responsáveis em relação à responsabilidade social, eu vou mudar as coisas. Então, por isso que eu falo que o impacto real não é a cota, mas é para além da cota. Então, se sabemos que a formação é o caminho, o meu pedido é sejam intencional no que vocês vão fazer com as pessoas com deficiência. Muito obrigada, gente. Perguntas, dúvidas, sugestão, conselho amoroso? Eu quero. Fala, Douglas. Eu vou levar o meu para você, peraí. Ana Maria, primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Douglas Alves, sou da S.
E eu sou um homem branco, tenho cabelo preto, barba preta, estou de vestido de camiseta preta, calça preta, tênis marrom. Sou cadeirante, minha cadeira é preta com detalhes em laranja. E ontem eu falei que ia de 0 a 100 em 2 horas. Hoje eu acabei de tomar café, estou um pouquinho mais lento. Então eu não consigo mais. Em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, foi fantástica. Amei sua fala, ó, sou seu fã. Tá? Obrigada. E a minha pergunta é a seguinte, eu tenho um canal no Instagram chamado Acessibilidade Por Aí. E recebo muitas dúvidas sobre acessibilidade. E a minha pergunta, eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você tem um diretor numa empresa, um CEO, e ele tem um trabalho a ser feito. E ele tem 2 colaboradores com as mesmas habilidades e as mesmas competências, só que um deles é uma pessoa com deficiência e a outra não. E aí ele pensa, eu vou dar essa missão para aquele cara que tem deficiência, peraí, como é que ele vai pegar o táxi? Como é que ele vai pegar o avião? Como é que ele vai se virar no hotel? E ele não pergunta para essa pessoa se ela pode realizar aquela tarefa. Ele acaba passando essa missão para outra pessoa que não tem deficiência. Barreira atitudinal. E como você muito bem falou sobre a liderança ser o catalisador, o facilitador, queria que você explicasse aqui como é que a gente muda a cultura na liderança sobre a barreira atitudinal. Porque diferente da física, a atitudinal você não vê. Essa pessoa com deficiência nem sabia que ela podia ser cotada para realizar aquela função. Muito boa sua pergunta, viu? Talvez seja de $1 milhão, mas o que eu posso te dizer é que a gente não vai mudar do dia para a noite. A gente tem que ir aos pouquinhos. A gente, muitas das vezes, tem que colocar a pessoa lá sem o gestor pedir. Né? O que a gente chama ali, às vezes, de top-down, sabe? Olha, vai ter um programa e a gente vai trazer pessoas com deficiência. Mas eu não vou só colocar a pessoa, eu vou chamar esse gestor para conversar. Eu faço muito one-on-one com gestores, né? E a minha pergunta sempre é, qual é a sua dúvida? Quase que uma mentoria reversa. O que você quer aprender sobre a pessoa que vai chegar no seu time? Ana, eu não sei nada sobre autismo, então vamos conversar sobre isso. Primeiro, eu vou conversar com você. Segundo, eu vou trazer uma pessoa com autismo para conversar com você. Então, aqui você já vai ter um aprendizado, né? A mentoria reversa, ela funciona muito bem nesses casos, porque a gente começa a fazer uma provocação com o gestor. E o apoio, eu não só coloco a pessoa com deficiência lá, eu coloco a pessoa com deficiência lá e eu marco com esse gestor quinzenal ou mensal um papo entre eu e ele para saber como que está o desenvolvimento da pessoa e como que ele está em relação à inclusão. Então, isso é importante, é esse apoio para a liderança. Porque uma coisa é eu colocar 15, 20 líderes dentro de uma sala do Zoom e falar sobre inclusão de pessoa com deficiência. Outra coisa é eu, no individual, conversar com um gestor e falar qual é a sua dúvida. O que você precisa hoje? O que eu posso te ajudar hoje? E aí ele vai falar comigo assim, Ana, o fulano não está entrando na reunião. Aí eu vou falar assim, você já deu feedback para ele? Eu posso dar feedback para ele? Não só pode, como deve. Né? Ana, ele começou a entrar na reunião, mas ele faltou 2 dias. Ele trouxe um atestado dentro das nossas políticas? Não. Você perguntou se aconteceu alguma coisa? Ana, ele falou que mudou a medicação e agora está dormindo um pouco mais. Será que a gente pode mudar a reunião da manhã para o meio da manhã? Em vez de ser 8 horas da manhã, ser às 10? Acho que dá para a gente fazer isso. Beleza. Ele começou a entrar na reunião de novo? Ele faltou novamente? Não. Podemos continuar assim? Podemos. Então, a gente precisa trabalhar com a liderança esses pequenos pontos. Porque, gente, o óbvio precisa ser dito. E, como as pessoas não convivem com pessoas com deficiência, a gente precisa dizer como conviver. Eu sonho com um dia que não precise mais, mas ainda a gente precisa. Então, eu deixo sempre, eu falo assim, minha sala não tem porta, né? Eu deixo sempre o meu chat online, porque a todo momento chega alguém com uma pergunta simples e eu vou lá e respondo. Eu criei na CIT, a gente somos AI First, né? Primeira coisa é a inteligência artificial agora, que é o nosso negócio, e eu criei um prompt onde o gestor
coloca o problema dele e qual é a deficiência da pessoa. E ele conversa com a inteligência artificial para que ela dê algumas respostas para eles sobre como que ele vai incluir aquela pessoa. Eu consegui diminuir em 50% o número de agendas que eu tenho, né, com esse prompt, porque eles começaram a conversar com a inteligência artificial. Mas chega um momento em que ele vira e fala assim, Ana, eu quero conversar com você. Aí a gente vai lá e conversa com ele. Mas eu também preciso otimizar o meu trabalho. Então, eu utilizei a inteligência artificial para que eu possa fazer isso. Eu criei o prompt para que, lá a gente não tem a empresa do Bruno, né, com a gente, mas eu criei um prompt para que pudesse ter a descrição de imagem. Então, você coloca a imagem lá e ele descreve a imagem para você. Né? Então, isso são coisas que eu fui fazendo para facilitar a vida dos gestores e falar com eles assim, gente, as ferramentas eu estou te dando. Agora, como você utiliza a ferramenta, depende de você, porque a inclusão é 50%. 50% meu, Ana Maria, que sou uma pessoa com deficiência, e 50% da empresa ou da liderança. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Ana, tenho uma pergunta. Eu sou a Priscila, sou uma mulher branca, de cabelo cacheado escuro. Hoje ele está preso num coque. Estou usando uma blusa branca. Ontem eu esqueci de falar sobre as calças, então espero que ninguém ache que eu estava sem calças, mas hoje eu estou de calça rosa e sandália bege. A minha pergunta é sobre... Você falou sobre perguntar para as pessoas sobre as ferramentas de acessibilidade que elas precisam. E o nosso time de tecnologia, ele fez umas conversas, entrevistas, 1 a 1, com cada pessoa com deficiência que a gente tem na empresa, para saber que tipo de tecnologia poderia ajudá-las. E, infelizmente, para nossa surpresa, ninguém trouxe algo que poderia ajudar a melhorar o dia a dia delas, né? A gente identificou, pode ser por medo de estar atrapalhando, pode ser por não acreditar que a empresa vai oferecer, por mais que a gente já tenha trazido outras ferramentas. Eu queria saber se você tem alguma dica de como construir esse ambiente de segurança psicológica mesmo e essa abertura para que as pessoas, de fato, tragam o que elas estão precisando e a gente possa ajudar a construir esse ambiente. Ótimo, Pri. Vocês têm grupo de afinidade na empresa? Sim, temos. É um caminho, né? É você começar a trabalhar dentro do grupo de afinidade. Eu sou líder do grupo... Na CIT, na verdade, a gente tem grupo de ação, que é o grupo de trabalho, e o grupo de afinidade. Eu sou líder do grupo de ação, que discute com o comitê de ESG as ações que vão acontecer, né? O grupo de afinidade é um ótimo canal para a gente começar a trabalhar com as pessoas a questão da segurança psicológica e o aculturamento, e as pessoas começarem a trazer ali. O nosso grupo, pelo menos, é um grupo fechado, só para pessoas com deficiência. Então, as pessoas se sentem extremamente seguras. Não sei, mas talvez ter alguém com deficiência, ou no time de RH, ou no time de diversidade, se vocês tiverem, para estar dentro desse grupo, fazendo essa governança do grupo. E aí as pessoas trazendo ali, porque foi através do grupo de ação que eu consegui descobrir várias necessidades que a gente tinha. Por exemplo, do cartão de ponto, que as pessoas cegas tinham dificuldade de bater o ponto. E aí, a gente levou isso para o nosso time de TI e para o time da folha de pagamento, né? Então, o grupo de ação, o grupo de afinidade, é um excelente local para a gente fazer. Uma outra maneira é a gente fazer um mapa de empatia. Né? Então, trazer um design junto com vocês para fazer um mapa de empatia, criando as personas ali, tentando descobrir onde é o desafio que essa pessoa tem, qual é o desafio que ela tem no dia a dia dela. Porque, às vezes, quando você vai com a pergunta de bate-pronto, o que você precisa? Vou virar para você e vou falar assim, eu preciso de muleta para andar. Mas eu vou esquecer, por exemplo, que eu preciso de cadeira para eu tomar banho. Entende? Então, são coisas do dia a dia que a pessoa, às vezes, não percebe que ela precisa. Às vezes, ela vai precisar de um mouse adaptado, muito simples, porque ela tem paralisia cerebral. E o movimento, a coordenação motora dela é diferente. Né? A coordenação motora dela tem uma coordenação atáxica, que é aquela que você faz o movimento involuntário. Né? Ou, às vezes, ela é uma pessoa com autismo ou TDAH, onde
ela não consegue estar com luz muito forte perto dela, mas ela não vai te falar que a luz do escritório incomoda. Então, quando você faz um mapa de empatia, você pode fazer ele de uma maneira anônima. E aí as pessoas vão trazer coisas para você anonimamente ali, e dessa maneira você consegue depois recriar o que você precisa nas suas ferramentas, nos seus processos. E tem gente que realmente não vai precisar, tá? Então, assim, às vezes a gente pensa em coisas mirabolantes, né? E às vezes a pessoa não precisa. E às vezes precisa de uma coisa muito simples. Esses dias uma pessoa que usa aparelho auditivo, ela me pediu para comprar um aparelho intraósseo. Por quê? Porque ela trabalha de casa. Então fica o aparelho auditivo, o fone de ouvido aqui. E ela ainda usa óculos. Então, no final do dia, tadinha da orelha, né? Aí ela foi e me pediu, a gente comprou um intraósseo, né? Então, o fone intraósseo pega aqui, conecta também com o aparelho auditivo. Uma coisa simples, que foi um investimento que a gente fez e melhorou a produtividade do colaborador. Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, gente? Tenho. Bom dia. Eu sou Silvana, trabalho na Apex Brasil, sou uma mulher negra, sou uma mulher negra de pele escura, vestindo blusa preta, calça preta, tênis preto, uma blusinha branca por dentro, um lenço. Estou hoje com os cabelos presos numa trança na lagoa. Então, Ana Maria, o que acontece? Indo na mesma linha da colega, hoje eu percebo, eu vi um dos seus primeiros slides falando sobre o ciclo da invisibilidade, certo? E hoje eu percebo que em muitas empresas, as pessoas com deficiência, seja ela quais forem, as invisíveis, tá? Aquelas ocultas. Sim. As pessoas, muitas vezes, elas não se declaram deficientes por uma questão mesmo de proteção, porque elas acreditam que estariam sendo protegidas, né? Então, elas passam por situações dentro da empresa porque as outras pessoas não sabem que elas têm deficiências. E aí, já respondendo, você deu a ideia para a colega de grupos de afinidades. Nesse caso, não iria funcionar, porque elas não têm coragem de se manifestar, então elas não participariam. Como a gente poderia pular essa barreira, fazer com que essas pessoas se sentissem seguras para poderem se declararem deficientes? Excelente. Bom, gente, pessoa com deficiência não visível, como eu fui durante 10 anos na minha vida, depois que eu passei a usar as muletas, muitas das vezes a gente tem medo, sim, de falar que é uma pessoa com deficiência e a gente entrar naqueles dados ali, de não ser promovido, de não ser ouvido, de não ter oportunidade. Então, a pessoa vai e fica em silêncio. Muitas pessoas, elas esperam entrar na empresa e ver a cultura da empresa para depois se autodeclarar pessoa com deficiência. Depois que a gente teve uma cultura, né, mais inclusiva, só em 2023 eu tive 23 pessoas que me entregaram laudo de autismo tardio, porque se sentiram à vontade em fazer isso por conta da nossa cultura. Então, a gente tem que trabalhar muito essa questão de segurança para todas as pessoas, e não só para a pessoa com deficiência, e levar esse recado de que a nossa cultura é para todas as pessoas, para que a pessoa não sinta que ela vai ser jogada de lado porque ela é uma pessoa com deficiência. A gente tem que mostrar os nossos números e abrir a nossa pirâmide ali para ver quantas pessoas com deficiência a gente tem, né, na hierarquia da empresa também, né, e de todos os outros grupos. Muitas das vezes a gente tem essas dificuldades de falar sobre, mas a gente precisa começar a mostrar esses dados. Quando eu olho para cima, gente, eu vejo pouquíssimas mulheres com deficiência em liderança. Pouquíssimas. Né? Na CIT, além de mim, tem algumas outras mulheres hoje que são gerentes e que são pessoas autistas. Então, a gente, né, precisa ter essa visibilidade. E a pessoa com deficiência, ela passa por um luto também. Né? Ela passa pelo luto de se entender enquanto uma pessoa com deficiência. Então, às vezes, ela não vai falar porque ela não está pronta para falar. Ela não está pronta para assumir isso.
Eu costumo dizer que eu falo muito bem sobre a minha deficiência, mas tem só 10 anos que eu faço isso por causa da terapia, porque antigamente eu não falava bem sobre a minha deficiência, né? Então a gente tem que esperar um pouco, entender, incentivar e preparar a liderança para quando essa pessoa trouxer para a liderança, que ela é uma pessoa com deficiência, a liderança esteja preparada para acolher. Ok, você é uma pessoa com deficiência, isso para a gente não muda o processo aqui, você tem a intenção de se enquadrar como uma pessoa com deficiência na empresa? Sim. Olha, o processo é esse aqui, eu vou te ajudar a fazer esse processo. E a liderança está junto, né, a business partner está junto para fazer esse processo. É isso. Ok, obrigada. Eu acho que a gente tem que encerrar. É rapidinha essa pergunta? Na verdade, não é uma pergunta, eu até gostaria de compartilhar uma experiência, a experiência que eu tenho na Yara Brasil Fertilizantes. Eu sou a pessoa responsável por diversidade, equidade e inclusão, e a gente faz anualmente, eu não sei quem é a pessoa que perguntou. É a Gabi. Oi. Estou aqui. A gente faz anualmente uma campanha para reclassificação, né, das pessoas com deficiência. Então, é uma campanha de 3 meses, onde a cada mês a gente faz uma live, faz uma publicação na página interna, e a gente vai explicando para as pessoas qual é o processo. Então, tem todo um passo a passo, tem o apoio da área de rescue, e essas pessoas vão entendendo que elas podem se auto-identificar como pessoas com deficiência, podem se enquadrar, e o processo é confidencial. Então, as pessoas com deficiência que não querem se expor, elas têm todo o direito de continuar não se expondo com as suas deficiências invisíveis e tem a garantia de que aquele processo ele fique confidencial entre o médico, o chefe e ela. Então, isso é um ambiente que a gente cria para que as pessoas se entendam como pessoas com deficiência e tenham a possibilidade de usufruir dos benefícios dentro da organização. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo. Nós vamos começar agora em agosto a segunda. O ano passado nós tivemos 10 pessoas enquadradas. Então, isso foi para nós um ganho enorme. Perfeito, gostei da ideia. Vou conversar com você depois na hora do almoço, porque vou levar para a gente também. Obrigado, pessoal. Obrigada.